Olá, me chamo Nara Júlia Lopes Santana e venho, por meio deste vídeo, apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Motivos para as falhas no registro da caderneta da criança na perspectiva da equipe de saúde da família, orientado pela professora doutora Altamira Pereira da Silva Richard, tendo como membros da banca examinadora as mestres em enfermagem Aniele Rodrigues Soares e Tayane Kiev Carvalho Dias. O desenvolvimento infantil ele acontece a partir da concepção, por um processo multidimensional amplo e contínuo, incluindo um crescimento físico, a maturação neurológica de aprendizagem e aspectos psíquicos e social. É também caracterizado por fatores extrínsecos à criança, como a herança genética, e também por fatores externos, como o ambiente físico, social, cultural e afetivo onde essa criança está inserida. A primeira infância, ela acontece entre 0 a 6 anos de idade e é um período de grande importância para o desenvolvimento infantil, ao mesmo tempo que existem ameaças consideráveis, visto que existem diversos fatores de riscos que influenciam aí, no processo de desenvolvimento infantil, tais como a escolaridade dos pais, a renda da família, o desemprego, também a quantidade de consultas que a mãe fez no pré-natal, o lugar onde essas pessoas, onde essa família reside. Por isso que é tão importante, desde a primeira infância, promover a saúde. E a vigilância do desenvolvimento infantil emerge como uma estratégia para favorecer o desenvolvimento da criança no seu potencial, para que ela cresça e desenvolva de forma saudável, através de ações de promoção e proteção à saúde. Assim, será possível a detecção precoce de agravos e também a reabilitação em tempo hábil, possibilitando, assim, portanto, o acompanhamento e o cuidado integral a esta criança. E um instrumento muito eficaz, para que aconteça a vigilância do desenvolvimento infantil é a caderneta da criança, que ela é para todo cidadão nascido em território brasileiro, é um instrumento individual e gratuito, que acompanha a criança até os seus 10 anos de idade, e nela contém informações e orientações acerca de alimentação, de introdução alimentar, aleitamento materno, contém gráficos de crescimento, de IMC, de perímetro cefálico, de peso, marcos do desenvolvimento, odontograma e uma série de vacinação, uma série de outras orientações e informações. Além, como mencionado, o registro do crescimento e do desenvolvimento. E é uma ferramenta extremamente importante para o diálogo com a família e com os diversos serviços da atenção. Esse instrumento ele causa esse vínculo maior entre o profissional, a família e a criança e com os demais serviços onde essa criança for precisar passar. Portanto, entretanto, existe um estudo que identificou fragilidades no preenchimento dessa caderneta, que foi um estudo realizado em Belo Horizonte com 367 cadernetas, onde foi registrado um maior índice de preenchimento nos registros das vacinas, identificação da mãe e da criança, e menores índices no desenvolvimento neuropsicomotor e no odontograma, e que gera grandes consequências, esses resultados encontrados, pois comprometem a vigilância em saúde e também resultam em prejuízos irreparáveis à saúde da criança, quando essa caderneta, esses registros são negligenciados.
Por isso, esse estudo tem como objetivo aprender os motivos que contribuem para as falhas no registro das ações da vigilância do desenvolvimento infantil na caderneta da criança, na perspectiva da equipe da saúde da família. É um estudo descritivo exploratório de abordagem qualitativa, foi realizado em 2 unidades integradas, com critério de inclusão os profissionais efetivos vinculados ao SF, com 6 meses trabalhando, e que realizassem um cuidado da criança menor de 3 anos, e foram excluídos aqueles que estavam de férias ou usufruindo de qualquer licença. A população foi de 25 profissionais, entre eles médicos, enfermeiros, auxiliares bucais, também ACS, os agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem. Foi um instrumento utilizado para a coleta de dados, uma entrevista semi-estruturada, com um roteiro contendo a caracterização dos participantes do estudo e uma questão norteadora. Foi realizado no período entre os meses de setembro e outubro de 2020, e aqui é importante destacar que, devido ao contexto pandêmico da Covid-19, foram adotadas todas as medidas de biossegurança e prevenção contra o novo coronavírus, que foi utilizado as máscaras o tempo inteiro durante as entrevistas, o uso do álcool 70 e também o distanciamento social ali entre o entrevistado e o pesquisador. A análise de dados seguiu as etapas propostas pela análise temática indutiva, os aspectos éticos. Esse estudo vincula-se ao projeto universal, intitulado Vigilância do Desenvolvimento e a Caderneta de Saúde da Criança, Caminhos para a Promoção da Saúde Infantil. Está de acordo com todos os princípios éticos para a pesquisa com seres humanos do Conselho Nacional de Saúde. Os profissionais foram incluídos no estudo após o esclarecimento, aceita a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. Então, diante dos resultados e das análises dos dados acerca das dificuldades encontradas no cotidiano do trabalho destes profissionais que deram os motivos para essas falhas no preenchimento da caderneta, foram identificadas a sobrecarga e a rotina do trabalho e o tempo reduzido do profissional para fazer os registros na caderneta. Eu acho que a dificuldade é a demanda. Eu estou falando da odontologia. A demanda é muito grande, às vezes são muitos usuários para pouco tempo. Então, acredito que seja questão de tempo, porque sempre tem muita gente. E um estudo que evidencia isso afirma realmente que as demandas no serviço, a burocracia, as atividades protocolares dificultam muito o vínculo entre o profissional e a família, e também com que esses registros aconteçam de forma de qualidade. Outro motivo identificado foi as atividades burocráticas da estratégia de saúde da família. Eu sei que tem um odontograma lá na caderneta, mas a gente também tem um odontograma na nossa ficha. Então, não fazer 2 vezes para fazer na nossa ficha odontológica do município, mas é basicamente a mesma coisa. Um estudo que também ele exemplifica isso, Ele fala que realmente vários formulários demandados pelo serviço e a diversas atribuições dos profissionais fazem com que ocorra a desvalorização e a redução da caderneta como mais um papel burocrático, Então, eles preferem e optam pelo formulário do serviço e descartam os registros na caderneta. Uma outra forma que também dificulta é a escassez e a falta de caderneta para a distribuição nos serviços de saúde. Às vezes as cadernetas não estão disponíveis, não sei se é por falta de gestão ou se não chegam do Ministério. Fornecer a caderneta é importante. Se você não tem a caderneta,
não tem como fazer esse acompanhamento direitinho, né? Então, um outro estudo também, ele expõe essas fragilidades na gestão governamental, né? E ele aponta a indispensabilidade de medidas que garantam a sua distribuição e o acesso constante. A produção e a distribuição desses materiais é responsável do Ministério da Saúde e a falta dele faz com que muitos profissionais eles elaborem outro material para que seja ofertado à população. Um outro motivo mencionado foi o esquecimento e a perca da caderneta pelas mães, além de relatos de desgaste e rasuras no instrumento. Por ser um papel, por ser um negócio físico, às vezes está perdido dentro de casa, aí a pessoa não traz, só vai procurar quando vai dar a vacina e depois fica jogada lá no canto e fica esquecida. Às vezes está muito desgastada e já está desmanchando. E um estudo que comprova isso foi um estudo realizado com 43 pais lá no Iraque, onde 95 deles não levavam com frequência a caderneta e eles justificavam dizendo que ninguém perguntava sobre a caderneta, nenhum profissional. Eles consideravam a caderneta como não necessário, não era necessário levar, e outros realmente mencionaram o esquecimento. A falta de orientação também foi um motivo, né? A falta de orientar as mães e os cuidadores pelos profissionais. Eu acho que a não orientação logo no início da gravidez, pois o enfermeiro e o médico sempre são os primeiros profissionais a serem procurados pelas gestantes, e eles deveriam sim orientar em relação a isso. Um estudo feito em João Pessoa corrobora com este achado, onde 145 mães, dentre estas, 60% não foram questionadas pelos profissionais acerca da sua percepção sobre o desenvolvimento da criança e outras 57% não receberam sequer nenhuma orientação pelos profissionais acerca da caderneta. E por último, a fragilidade, né, foi também um outro motivo da formação acadêmica dos profissionais acerca da caderneta da criança, além das escassas capacitações e atualizações sobre o uso da caderneta para a equipe. Aqui é uma fala colocada, eu acho que na graduação não se tem uma orientação sobre as ferramentas que são utilizadas, como as cadernetas, para os profissionais se orientarem. A gente não tem assim instrumentos de saúde, caderneta criança, do idoso, não recebemos essas informações, até para valorizar, né? Então, estudos enfatizam essa importância da educação permanente como uma estratégia, né, para que esses profissionais comecem a valorizar e a conhecer essas ferramentas. Nessas considerações finais, né, foi possível concluir, né, que essas informações, né, aprendemos que a utilização da caderneta realmente vem sendo negligenciada na estratégia de saúde da família pela equipe. Logo, é primordial que os gestores apresentem estratégias para solucionar as dificuldades enfrentadas e para sensibilizar a equipe e os familiares quanto ao uso adequado. E também chamar a atenção para a formação acadêmica, né? Que desde a formação acadêmica já precisa os profissionais, os estudantes escutarem falar, a saber a importância, saber utilizar e manusear corretamente a caderneta, até para eles saberem orientar as mães, né? Então, essas foram as referências utilizadas nesta pesquisa. E eu quero aqui deixar o meu agradecimento, primeiramente a Deus, aos meus pais e irmãos, ao meu namorado, aos meus amigos e colegas de graduação que percorreram comigo essa jornada, a minha orientadora Altamira, a minha banca examinadora e também a todos aqueles que contribuíram de forma direta e indireta durante esta minha formação acadêmica. E muito obrigada.